Neste vídeo vamos esclarecer a que se refere quando Paulo fala da mesa do Senhor e da ceia do Senhor. Sobre a mesa do Senhor, lemos em 1 Coríntios capítulo 10, e sobre a ceia do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11. Eu vou ler primeiro sobre a mesa do Senhor. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. No capítulo 10, partilhar do cálice e do pão expressa nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Na mesa do Senhor, trata-se da comunhão dos cristãos em geral, da qual todos participam, mesmo que fisicamente incapazes de estar presente na ocasião da celebração da ceia do Senhor. Pois a ceia do Senhor é uma ocasião específica convocada para esse fim. A mesa do Senhor é aqui apresentada em contraste com a mesa dos demônios. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, Paulo fala da ceia do Senhor. No capítulo 11 de 1 Coríntios, participar desses símbolos, onde a ordem é o pão primeiro e o cálice depois, traz a lembrança nosso amado Senhor, declara o valor que vemos naquela morte e antecipa sua vinda no arrebatamento. Esta reunião tem esta finalidade. O Evangelho apresentado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 9 nos traz o privilégio de participar da mesa do Senhor no capítulo 10. A mesa aqui não é literal, uma mobília onde os crentes podem ver, tocar e sentar-se à sua volta. A expressão mesa do Senhor refere-se realmente à comunhão da morte de Cristo. Os participantes são identificados com esta comunhão e, portanto, devem ser fiéis a Ele. É uma questão do maior interesse que o Senhor tenha, uma mesa aqui, hoje, que envolve muitos privilégios, mas também exige fidelidade a Ele. Somente aqueles que creram no Evangelho têm o direito e o título de desfrutar da comunhão na mesa do Senhor. Além disso, podemos ver uma conexão adicional entre esses dois capítulos de 1 Coríntios, ou seja, o capítulo 9 e o capítulo 10. Temos o Evangelho no capítulo 9 e a referência ao batismo no capítulo 10. Assim, reunindo essas verdades, notamos que, tendo crido no Evangelho, devemos passar em nossa experiência espiritual para a verdade do batismo. Este é o progresso adequado que se torna todo crente genuíno. No Antigo Testamento, a mesa do Senhor era o altar. Veja, por exemplo, Malaquias, capítulo 1, versículos 7 e 12. E os sacrifícios no altar são descritos como o pão do teu Deus. Veja Levítico, capítulo 21, versículo 8. O altar era o lugar de comunhão com Deus, e isto se expressa particularmente na oferta pacífica, da qual Deus, os sacerdotes e o ofertante e sua família, todos participavam. Você pode ver isto, uma figura disto, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 18. Fomos levados à comunhão com Deus pela fé em Cristo. Foi então que tomamos nosso lugar na mesa do Senhor. Note, a ceia do Senhor é distinta disto. A fé em Cristo é o que nos colocou à mesa do Senhor. Além disso, estamos sempre lá e nunca sairemos dela. Embora Paulo certamente faça alusão à ceia do Senhor ao descrever nosso lugar na mesa do Senhor,
ele inverte a ordem dos emblemas. Notou isso? Como está no capítulo 10 e como está no capítulo 11. O cálice da bênção é colocado em primeiro lugar no capítulo 10, porque é a base da comunhão com Deus. E o pão, em segundo lugar, onde é usado como símbolo de comunhão entre os crentes. Embora a ceia do Senhor seja essencialmente um momento em que nos lembramos do Senhor Jesus, também expressa os princípios, os principais, os princípios também, mas expressa os principais benefícios da mesa do Senhor, ou seja, nossa comunhão com Deus e uns com os outros. Em Atos capítulo 18, versículo 8, encontramos o comentário do Espírito Santo sobre a recepção do Evangelho pelos coríntios e sua fé nele. Diz assim: muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. A Escritura não contempla um crente não batizado. Se no capítulo 10 de 1 Coríntios temos, como já vimos, a verdade da mesa do Senhor, no capítulo 11 temos a verdade da ceia do Senhor. Existe uma crença generalizada de que os termos mesa do Senhor e ceia do Senhor são sinônimos. Quando nos reunimos para partir o pão, não é correto dizer como costuma acontecer, que damos as boas-vindas a um irmão ou a irmã à mesa do Senhor, pois nossa presença na ceia do Senhor deve ser uma indicação de que já estamos desfrutando da comunhão na mesa do Senhor. Está difícil de entender? Me acompanhe um pouco mais, vamos ver se o assunto fica claro. A ceia do Senhor é uma reunião para a lembrança coletiva do Senhor Jesus Cristo em sua morte, ressurreição, ascensão e sua volta no arrebatamento. Mas a mesa do Senhor é antes a comunhão com o qual cada crente, se identifica e que é expressa nesta reunião da ceia do Senhor. O cálice precede o pão no capítulo 10, como já falamos, mas a ordem é invertida no capítulo 11. Primeiro é o pão, depois o cálice. Certamente há razão para isso. O assunto do capítulo 10 é comunhão. Isto, é claro, repousa sobre a base do sangue de Cristo. Também deve ser notado que o batismo do capítulo 10 precede a ceia do Senhor no capítulo 11. Não é que ser batizado nos dá uma passagem para o privilégio de lembrar do Senhor na ceia do Senhor, ou que desejamos estabelecer regras rigorosas, regras e regulamentos. Em vez disso, reconhecemos a ordem bíblica, pura e piedosa. Também é verdade, devemos admitir, que se não estamos vivendo no bem de nosso batismo, ou sendo fiéis a ele, então não podemos desfrutar plenamente dos privilégios da comunhão da Assembleia Local, da qual a ceia do Senhor faz parte. Atos capítulo 2, versículos 41 e 42 mostram uma ordem muito importante em relação à verdade da igreja, da Assembleia Local. Aqueles que ouviram a palavra de Deus em Jerusalém, primeiro a receberam. Em segundo lugar, foram batizados. Então eles foram adicionados à Assembleia Local. Antes, lemos que os novos crentes desfrutavam de comunhão. Vemos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Portanto, o fundamento para a comunhão na Assembleia Local em Jerusalém, que também deveria ser nosso padrão, era a doutrina dos apóstolos, ou seja, a palavra de Deus que os apóstolos estavam ensinando naqueles dias e que ficou registrado para nós. O partir do pão é a mais alta expressão dessa comunhão, ou seja, a ceia do Senhor, e devemos entender que não recebemos para o partir do pão, mas sim para a assembleia, onde um dos privilégios e propriedades é do Senhor. Ou seja,
O que eu quero dizer é que quando vamos à ceia do Senhor, não é para receber, é para dar ao Senhor, é para oferecer louvor ao Senhor. Paulo explica a mesma verdade em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 a 21. Ele deixa claro que se eu comer em certa mesa, estou expressando comunhão com aquela mesa. Não estamos nos referindo ao móvel no centro da manhã do dia do Senhor, aquela mesa que está ali, mas sim a esfera de comunhão que desfrutamos. Se um verdadeiro crente que não está na comunhão da Assembleia chega na manhã de um dia do Senhor, chega na manhã do dia do Senhor com desejo de partir o pão, devemos ser capazes de explicar a ele que a comunhão é baseada no pleno acordo sobre a doutrina. O fato de ele frequentar outro lugar de culto indica que ele está de acordo com o que ali eles praticam. Talvez ele nem tenha dado o segundo passo de obedecer ao Senhor no batismo. Permitir que ele parta o pão seria uma aprovação tácita do sistema no qual ele está inserido. Vamos falar um pouco mais sobre o significado da mesa do Senhor e ver qual é o contexto em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17. Lemos assim: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. No capítulo 8 de 1 Coríntios, Paulo abordou o assunto das carnes oferecidas aos ídolos, ou porque um idólatra convertido tinha tal aversão a qualquer contato com a idolatria, ou porque seu passado lhe dava maior probabilidade de ser atraído de volta para ela. Um judeu convertido poderia prejudicar seu irmão gentil por comer tais carnes. A liberdade pessoal deve ser limitada pela preocupação com o outro crente. No capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo volta à questão da idolatria. Note o versículo 14. A participação na idolatria não apenas representa um problema pessoal para os crentes, algo que temos no capítulo 8, mas também representa um problema coletivo. Assim como Israel teve bênçãos coletivas, note as palavras todos, 5 vezes nos versículos 1 a 4, e muitos ou alguns, 5 vezes nos versículos 5 a 10, atraíram o julgamento, ou seja, Israel atraiu o julgamento de Deus por meio de seus pecados. Da mesma forma, os coríntios expressaram suas bênçãos e privilégios corporativos quando partiram o pão, pois todos participamos do mesmo pão. Versículo 17. Se alguns deles se associassem com os mesmos pecados de Israel, eles provocariam ciúmes ao Senhor. É o que temos no versículo 22 do capítulo 10 de 1 Coríntios. De fato, pode haver uma conexão com muitos são fracos e enfermos entre vocês e muitos dormem, e muitos que dormem, no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 30, isto que Paulo está dizendo agora no capítulo 10. Uma vez que seu comportamento violou a comunhão expressa no partir do pão. E qual é o significado de participar do cálice neste versículo 10 de 1 Coríntios? E notamos que quando Paulo fala da mesa do Senhor, o cálice vem antes do pão. Eu friso novamente isto. No capítulo 11, que ele trata da ceia do Senhor, o pão vem primeiro. Uma vez que Deus exigia o sangue para santificar suas reivindicações, como temos em Êxodo capítulo 12, versículo 13, Levítico capítulo 17, versículo 11, o cálice de bênção expressa a comunhão com Deus. O pão expressa a comunhão com os irmãos. Por isso que no capítulo 10 de 1 Coríntios, o cálice vem antes, porque Paulo está tratando disto, a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Capítulo 11, Paulo está tratando da ceia do Senhor.
Aqueles que participam do cálice compartilham uma comunhão com Deus, com base no sangue derramado de Cristo. Este ato corporativo expressa uma comunhão corporativa. A comunhão que temos em Atos capítulo 2, versículo 42, existente quando os crentes obedecem ao ensino do Espírito Santo, formando assim uma assembleia, como temos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Isso é central no ensino de Paulo sobre a idolatria. Ao participar do que foi dado aos ídolos, o cálice dos demônios, eles expressaram uma comunhão com os demônios, a mesa dos demônios. Ao participar simbolicamente do que era para Deus, o cálice do Senhor, eles expressavam uma comunhão com o Senhor, a mesa do Senhor. É moralmente impossível ter comunhão com demônios e com o Senhor. Participar do templo pagão e da igreja de Deus ao mesmo tempo. Participar da assembleia requer separação do mal. Bem, e o que Paulo quer dizer por participar do pão, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16? Assim como o cálice simboliza o sangue físico de Cristo, o pão simboliza o corpo físico de Cristo. Participar de ambos expressa uma comunhão, ou comunhão com Deus, visto no cálice, e com os crentes, visto no pão. A verdade da comunhão com Deus fundamenta o ensino do capítulo 10. A comunhão com os crentes reaparece no capítulo 11, do versículo 17 ao 34. O pão, falando do corpo físico de Cristo, não simboliza a igreja, o corpo de Cristo, nem a participação dele expressa a comunhão desse corpo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, explica a comunhão, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Os crentes que participam do pão são um, porque ou para todos eles participaram do mesmo pão, ou porque todos eles estão participando do mesmo pão. Todos são um, porque todos participam. Nesse contexto, Paulo deve estar se referindo à participação do pão físico, do partir do pão. Ao participar deste pão, os crentes na Assembleia expressam que são um. A passagem não pode ensinar que todo o corpo de Cristo é um. A verdade encontrada em Efésios, porque todos participam do pão. Todos os crentes na terra nunca participarão de um único pão. Mesmo em Atos capítulo 2, quando todos no corpo estavam na terra. Além disso, alguns no corpo nunca participarão desta comunhão do corpo de Cristo. Bem, vamos responder a mais uma pergunta e finalizar o vídeo. Por que em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, o cálice é referido como o cálice da bênção? E por que é mencionado primeiro antes do pão? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo descreve a ordem para observar a ceia do Senhor, o pão e o cálice. Enquanto ele emprega esses elementos no capítulo 10, sua ênfase não é a ordem, mas a associação e a comunhão. Ao longo do capítulo 10, são dados exemplos e exortações de conduta que resultam em associação, comunhão. Israel começou bem com Deus. É isto que temos demonstrado em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 14. Alguns regrediram à idolatria e imoralidade por associação com as nações ímpias. É isto que temos no capítulo 10 de 1 Coríntios, do versículo 5 a 10. Todas essas coisas lhes aconteceram como exemplo. Isso está no versículo 11 deste capítulo. A palavra do Senhor para os crentes na Assembleia de Deus em Corinto é: fujam da idolatria. Versículo 14. Aparentemente, alguns foram aos templos de ídolos e comeram carne que foi oferecida a um ídolo. No dia do Senhor, eles compareceram à reunião da ceia do Senhor na Assembleia e participaram do pão e do cálice. Essa conduta fora da reunião da Assembleia negou a comunhão que eles confessaram na ceia do Senhor.
Será que conseguiu perceber agora a diferença entre a mesa do Senhor e a ceia do Senhor? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Versículo 21 do capítulo 10. O foco, portanto, do capítulo 10 é a comunhão que deve regular as associações. Associações do crente e entre os crentes. Mencionando o cálice antes do pão, no versículo 16, Paulo enfatiza essa comunhão espiritual, o fundamento do relacionamento e comunhão do crente com Deus é a comunhão do sangue de Cristo. Através do precioso sangue de Cristo, derramado no Calvário e de uma vez por todas, o crente é purificado de todos os seus pecados e aceito na presença de Deus. Isso está muito claro em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Essa posição nos trouxe a unidade no corpo espiritual de Cristo, expressa pela participação no pão, que está aí em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Referindo-se ao cálice, Paulo o chama de o cálice da bênção. Este termo foi usado para o terceiro copo na ceia da Páscoa. Cada membro ergueu sua taça com louvor a Jeová antes de partilhar de seu conteúdo. Ao longo da epístola, Paulo dá exemplos da verdade da igreja nos rituais de Israel. Note o capítulo 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, capítulo 5, versículo 7 e capítulo 10, do versículo 1 a 11, onde estamos tratando e conversando. Ele usa o terceiro cálice da Páscoa para lembrá-los de sua participação no cálice da lembrança a cada ceia do Senhor. Ao fazer isto, louvamos e confessamos Jesus como nosso Senhor e Redentor. Nossa conduta e associação nunca deve ser uma negação deste cálice de bênção,